cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de H. G. Wells, que foi um escritor inglês, nascido em Bromley em 1866 e falecido em Londres em 1946, mais lembrado pelos seus romances de ficção científica, tendo sido chamado o pai da ficção científica. Os seus romances mais conhecidos são A Máquina do Tempo, O Homem Invisível e A Guerra dos Mundos. Herbert George Wells, conhecido como H. G. Wells, nasceu na High Street em Bromley, no Kent, nos arredores de Londres, a 21 de setembro de 1866. Chamado de Bertie pela família, era o quarto e último filho de Joseph Wells e Sarah Neal. O seu pai foi jardineiro, mas devido a ter recebido uma herança, era na época comerciante com uma loja na qual vendia porcelana e artigos desportivos. Mas a loja dava pouco rendimento, que era complementado com o que recebia de forma instável como jogador de cricket profissional na equipa do Condado de Kent. A mãe, Sarah Neal, foi empregada doméstica até casar. Um incidente marcante na vida do jovem Wells foi um acidente em 1874 que o deixou acamado com uma perna partida. Para passar o tempo, começou a ler livros da biblioteca local que o pai lhe trazia. Assim, teve acesso aos outros mundos e vidas que os livros lhe davam, o que estimulou também o seu desejo de escrever. Mais tarde, naquele mesmo ano, entrou na Academia Comercial de Thomas Morley, onde estudou até 1880. O ensino era errático, o currículo concentrava-se principalmente, disse Wells mais tarde, em produzir caligrafia em chapa de cobre e fazer o tipo de somas úteis para os comerciantes. Em 1877, o seu pai, tanto Joseph Wells, fraturou a coxa, o que pôs termo à sua carreira como jogador de cricket, pelo que os seus ganhos subsequentes como comerciante não foram suficientes para compensar a perda da principal fonte de rendimento familiar. Por não ter condições de se sustentar financeiramente, a mãe teve de voltar a empregar-se e a família procurou colocar os filhos como aprendizes em várias ocupações. Os pais de Wells tiveram um casamento turbulento, devido principalmente ao facto da sua mãe ser protestante e o pai ser um livre pensador. Quando a sua mãe voltou a trabalhar como empregada doméstica, em Hugh Park, uma casa de campo no Sussex, uma das condições de trabalho era que não poderia ser acompanhada pelo seu marido, nem pelos filhos. Depois disso, ela e o Joseph viveram, portanto, vidas separadas, mas permaneceram fiéis um ao outro e nunca se divorciaram. Em outubro de 1879, a mãe de Wells conseguiu, através de um parente distante, que ele entrasse na Escola Nacional de Wookey, em Somerset, como aluno-professor, ou seja, aluno mais velho que atuava como professor das crianças mais pequenas. Mas 2 meses depois, o Wells teve que deixar a escola porque aquele seu parente, que era lá professor, foi demitido por irregularidades nas suas qualificações e teve que voltar para o parque. Como consequência, os problemas pessoais do jovem Herbert aumentaram. No entanto, o parque tinha uma magnífica biblioteca na qual ele mergulhava e lia muitas obras clássicas, incluindo a República de Platão, a Utopia do Tomás More e as obras do Daniel Defoe. Mais tarde, quando se tornou o primeiro autor da ficção científica, como então um género distinto dentro da ficção, o Wells escreveu que,
As suas obras pertencem a uma classe de escrita que inclui a história do Frankenstein. Portanto, estava-se a referir ao livro da Mary Shelley. Depois, então, de um curto estágio num clínico, lá nas proximidades de Midhurst, o Wells foi, então, aprendiz lá na loja de tecidos da Hyde's Draper Emporium, lá em Southsea, desde 1880 até 1883. As suas experiências no Hyde's, onde então ele trabalhava 13 horas por dia e dormia num dormitório com outros aprendizes, inspirou mais tarde os seus romances The Wheels of Change, que em português é As Rodas do Acaso, e The History of Mr. Polly, a história do Sr. Polly, e o Keeps, que retratam a vida de um aprendiz, de comerciante de tecidos, além de serem uma crítica à distribuição da riqueza pela sociedade. Em 1883, Wells convenceu os seus pais a libertá-lo lá da aprendizagem de comerciante, aproveitando uma oportunidade oferecida pela Midhurst Grammar School para se tornar novamente aluno-professor, pois a sua proficiência em latim e em ciências durante a sua curta estadia anterior a exercer as mesmas funções tinha dado nas vistas. A sua sorte em conseguir esse trabalho significou que o Wells poderia continuar a sua autoeducação a sério. No ano seguinte, o Wells ganhou uma bolsa de estudos para a Normal School of Science, que mais tarde se passou a chamar o Royal College of Science de South Kensington, e que agora faz parte do Imperial College London, de Londres, onde então estudou biologia com o Thomas Henry Huxley. Wells estudou na sua nova escola com uma mesada semanal de 21 shillings, graças, portanto, à sua bolsa de estudos. No seu livro Experiment in Autobiography, que significaria talvez tentativa de autobiografia, o Wells fala de estar constantemente com fome e, de facto, fotografias dele dessa época mostram um jovem muito magro e desnutrido. Mais tarde, como, portanto, ex-aluno, ajudou a criar a Royal College of Science Association, na qual ele se tornou o primeiro presidente no ano de 1909. Então, quando entrou lá no Royal College, entrou na Debating Society, que era uma sociedade de debates lá da escola, e começou a interessar-se por uma possível reforma da sociedade. A princípio, abordou o assunto através da República de Platão, mas rapidamente se voltou para as ideias contemporâneas de socialismo expressas pela recém-formada Fabian Society e para as palestras gratuitas que eram proferidas na Kelmscott House, que era a casa do William Morris. Foi também um dos fundadores do The Science School Journal, que era a revista escolar, que lhe permitia expressar as suas opiniões sobre literatura e sociedade, bem como experimentar a ficção. Uma primeira versão do seu romance The Time Machine, portanto, A Máquina do Tempo, foi publicada lá no jornal, sob o título The Chronic Argonauts. O ano letivo de 1886-87 foi o último ano de estudos, lá na Normal School of Science, mas foi só depois, no ano de 1890, que o Wells obteve o grau de bacharel em Zoologia pelo programa externo da Universidade de Londres. No ano de 1888, o Wells residiu algum tempo em Basford, em Stoke-on-Trent, onde o ambiente único das fábricas de porcelanas e das fundições de ferro que lá havia foi certamente uma inspiração para ele. Acredita-se que algumas das suas descrições em The War of the Worlds, portanto, a Guerra dos Mundos, portanto, que iria a sair depois no ano de 1898, são inspiradas no curto período que ele lá viveu, vendo os fornos de fundição de ferro a lançar enormes vulcões
vermelhos, assim nos céus. Esta estadia também, pois, resultou num conto macabro que se chamou The Cone, que é em português o Cone, que saiu no ano de 1895, na mesma altura em que saiu o seu romance A Máquina do Tempo, e que também é ambientado lá na mesma zona norte lá da cidade. O Wells esteve durante um breve tempo a lecionar na Holt Academy, no país de Gales, mas achou que era melhor complementar os seus conhecimentos relacionados com os princípios educacionais e metodologia. E então entrou no College of Preceptors, portanto, o colégio dos professores ou dos preceptores, portanto, digamos, para entrar então numa via de ensino, uma formação adequada para dar aulas. Em 1889-90, ele conseguiu um emprego, então, como professor na Henley House School, em Londres. E o seu primeiro trabalho, publicado, foi um Textbook of Biology, portanto, um manual de biologia lá para a escola, que saiu em 1893, que tinha 2 volumes. Ao deixar a Normal School of Science, o Wells ficou, portanto, sem uma fonte de rendimento. Acabou-se-lhe a bolsa. E a sua tia Mary, uma cunhada do seu pai, convidou-o para ficar com ela durante algum tempo. O que vai resolver de imediato, né, o seu problema de acomodação, de residência. E para ganhar dinheiro, ele começou a escrever pequenos artigos humorísticos para revistas, como por exemplo a The Pall Mall Magazine. O Wells tornou-se tão prolífico neste tipo de jornalismo que muitas das suas primeiras peças continuam por identificar até hoje. Portanto, ele escrevia para lá com diversos pseudónimos e ainda hoje não se consegue saber as peças que foram escritas por ele. Todas. No entanto, algumas delas foram mais tarde colecionadas e publicadas nos volumes Selected Conversations with an Uncle, que poderíamos traduzir por Conversas Escolhidas com um Tio, que saiu em 1895, e um outro Certain Personal Matters, traduzimos por Certos Assuntos Pessoais, que saiu em 1897. Então, o seu sucesso então, destas peças curtas, né, que se escrevia lá para os jornais, encorajou-o a escrever, depois, então, um livro, uma coisa maior. E, então, escreveu o seu primeiro romance, que foi A Máquina do Tempo, que foi publicada no ano de 1895. Durante a sua estadia lá na residência da tia, o Wells interessou-se cada vez mais pela filha desta, a Isabel, com a qual depois se veio a casar no ano de 1891. Portanto, casou-se com a prima. Mas o casal separou-se de mútuo acordo em 1894, só durou cerca de 3 anos, quando ele se apaixonou por uma das suas alunas, uma tal Annie Catherine Robbins, que ele apelidou de Jane, chamou-lhe toda a vida Jane, com quem ele então foi residir em Woking, no Surrey, a partir de maio de 1895. E lá se casaram os dois em outubro desse mesmo ano. O curto período que viveu em Woking, creio que de cerca à volta de 5 anos, foi talvez o mais criativo e produtivo de toda a carreira do Wells, pois enquanto lá esteve, ele escreveu e publicou The Time Machine, portanto, A Máquina do Tempo, da que já me referi, que saiu no ano de 1895, The Wonderful Visit, A Visita Maravilhosa, de 1895, este penso que não está traduzido em Portugal, The Wheels of Change, As Rodas do Acaso, que saiu em 1896 e que também julgo que não está traduzido por cá. Depois, The Invisible Man, O Homem Invisível, este sim, traduzido em Portugal, que saiu em 1897. E The War of the Worlds, A Guerra dos Mundos, de 1898. Completou também The Island of Dr. Moreau, A Ilha do Dr. Moreau, de 1896. E começou ainda a escrever mais 2 livros. When the Sleeper Wakes, poderíamos traduzir por
Quando o Dorminhoco Acorda, que é de 1899, e o Love and Mr. Lewisham, que é, podemos dizer, Amor e Mr. Lewisham, que saiu no ano de 1900. O Wells também gostava de se expressar através de desenhos e de esboços que cobriam uma ampla variedade de tópicos, desde comentários políticos até aos seus sentimentos em relação aos seus contemporâneos literários e aos seus interesses românticos atuais. Além dos seus romances, chamados de, portanto, romances científicos, ou romances de ficção científica, que inventaram vários temas que hoje são clássicos na ficção científica, o Wells também escreveu romances realistas que receberam aclamação da crítica, como por exemplo o Kips, que saiu em 1905, que é uma crítica da cultura inglesa durante o período eduardiano, assim como o Tono Bungay, que é um nome próprio, que está traduzido em Portugal, com o nome de Tono Bungay, e que saiu no ano de 1909, que há quem diga que é uma das suas melhores obras. O Wells também escreveu largas dezenas de contos e de novelas, incluindo The Flowering of the Strange Orchid, A Floração da Orquídea Estranha, de 1894, que ajudou a trazer todo o impacto das ideias botânicas revolucionárias do Darwin para um público mais amplo e que foi seguido depois por outros sucessos posteriores, como The Country of the Blind, que está traduzido em Portugal como Em Terra de Cegos e que é de 1904. No final do verão de 1896, o Wells e a Jane foram morar depois para uma casa maior, situada em Worcester Park, perto de Kensington upon Thames, onde residiram 2 anos, até que a sua saúde precária os obrigou depois a mudar-se para Sandgate, perto de Folkestone, onde construíram então uma casa grande no ano de 1901. O Wells escreveu, entretanto, mais romances de ficção científica, entre outros The First Man in the Moon, que em português seria Os Primeiros Homens na Lua, que saiu em 1901 e que eu não encontrei rastro, penso que não está traduzido. The Sea Lady, A Dama do Mar, que envolve sereias, que saiu em 1902 e que também creio que não está traduzido, assim como The Food of the Gods, A Comida dos Deuses, de 1904. O Wells e a Jane tiveram 2 filhos, o George Philip e o Frank Richard. Depois a Jane morreu no dia 6 de outubro de 1927, com 55 anos, o que deixou o Wells devastado. A estabilidade do seu casamento, que durou, portanto, até à morte dela, não impediu que o Wells tivesse um considerável número de casos com mulheres, a maior parte delas mais novas do que ele, tendo até chegado a nascer alguns filhos desses relacionamentos. Depois, num livro que ele publicou já assim, quase no fim da vida, chamado Experiment in Autobiography, digamos, portanto, podemos traduzir por uma tentativa de autobiografia, que eu julgo que foi a sua única, de facto, tentativa de fazer uma sua autobiografia. Não me consta que tivesse escrito outra. E que saiu no ano de 1934, o Wells escreveu lá: Nunca fui um grande apaixonado, embora tenha amado várias pessoas muito profundamente. Uma das suas amantes foi Moura Budberg, que ele conheceu no ano de 1920, numa das suas visitas à Rússia. Ele foi lá 3 vezes. Aliás, ele apaixonou-se bastante pelo socialismo e até pelas doutrinas em prática lá no tempo do Stalin. Ela, lá, portanto, a Moura, era 27 anos mais nova do que o Wells e, apesar de ser amante do seu amigo Maxim Gorky, ele conseguiu dormir com ela, lá em Moscou.
Em 1933, quando ela deixou o Gorky e emigrou para Londres, o relacionamento entre ambos recomeçou de novo. E então foi ela que cuidou do Wells na sua última doença. Ele pediu-lhe repetidamente, por diversas vezes, que se casasse com ele, tanto que ele já era viúvo, mas lá a Moura Budberg rejeitou sempre as propostas dele. A maior produção literária do Wells ocorreu antes da Primeira Guerra Mundial. Portanto, os livros dele assim, mais importantes e mais conhecidos foram todos produzidos até essa altura. O que foi lamentado por autores mais jovens que ele influenciou. A esse respeito, George Orwell descreveu o Wells como demasiado são para compreender o mundo moderno. E depois disse mais, desde 1920 que tem desperdiçado os seus talentos a matar dragões de papel. Tanto que é como quem diz, a escrever coisas sem valor. O Wells tinha diabetes e foi um dos fundadores, em 1934, da The Diabetic Association, que é a principal instituição de caridade para pessoas com diabetes do Reino Unido, que agora já não se chama assim, mas continua a exercer essa função. Em 28 de outubro de 1940, na estação de rádio KPTSA, em Santo Antonio, no Texas, o Wells participou numa entrevista de rádio com o Orson Welles, que 2 anos antes tinha realizado uma famosa adaptação radiofónica da Guerra dos Mundos, que deu brado na altura. Durante a entrevista, que foi conduzida por Charles C. Shaw, que era um apresentador lá da KPTSA, o Wells admitiu a sua surpresa com a sensação que resultou lá, de facto, da adaptação. E reconheceu sua dívida para com o Orson Welles por fazer aumentar as vendas de um dos seus títulos mais obscuros. Olha, mais obscuros, A Guerra dos Mundos, vejam lá, um dos seus melhores livros. Pronto, era humilde. O Wells também escreveu livros de não-ficção, e muito importantes. O seu principal best-seller de não-ficção chamou-se The Anticipations of the Creation of Mechanical and Scientific Progress Open Human Life and Thought. Um nome bem comprido. Podíamos traduzir por Antecipações da reação do progresso mecânico e científico sobre a vida e o pensamento humano, e que saiu no ano de 1901. Antecipando como seria o mundo lá para o ano 2000, o livro é muito interessante, tanto pelas previsões em que ele acertou, que foram os comboios e os carros que estão a provocar a dispersão das populações das cidades para os subúrbios. Outra em que ele acertou é as restrições morais em declínio, à medida que os homens e as mulheres procuram uma maior liberdade sexual e uma maior igualdade de géneros. Ora, isso também está a acontecer. A derrota do militarismo alemão, que de facto aconteceu, poucos anos depois, e a União Europeia. Ele previu a criação da União Europeia. E também errou. Tanto o livro ficou também salvo por aquelas que errou. Ele não esperava que os aviões viessem a atingir grande sucesso antes do ano de 1950. Ora, aconteceu muito mais cedo. E ele nunca acreditou que alguma vez pudesse haver submarinos habitados, submarinos com pessoas. Achava que era impossível. Eles ficariam forçosamente afogados por falta de ar no fundo do mar. Portanto, foi onde ele falhou. Os extensos escritos de Wells, então, sobre a igualdade e os direitos humanos, especialmente a sua obra mais influente, que se chamou The Rights of Man, está mesmo a dizer os direitos do homem, que saiu no ano de 1940, lançaram as bases para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que veio a ser depois decretada alguns anos depois, no ano de 1948, portanto que foi adotada pelas Nações Unidas, pouco depois da morte dele. E, de facto, morte essa que ocorreu no dia 13 de agosto de 1946,
tinha ele 79 anos, na sua casa em Londres. Morreu 2 dias depois de eu ter nascido. Agora façam-lhe as contas quantos anos eu tenho. No seu prefácio, à edição de 1941 da Guerra no Ar, portanto, seu outro livro muito importante, Wells afirmou que o seu epitáfio deveria ser: "Eu avisei, seus idiotas malditos." Ele nem tem campa, porque o corpo do Wells foi cremado no crematório de Golders Green, no dia 16 de agosto, lá, portanto, de 1946, e as suas cinzas foram, posteriormente, espalhadas no Canal da Mancha, na zona de Old Harry Rocks. Ora bem, há muitas obras do Wells editadas em Portugal. Nasci numa sondagem que fiz ali pela net e pelas lojas online, cheguei à conclusão de que há pelo menos estas: A Máquina do Tempo, em várias edições, A Ilha do Dr. Moreau, O Homem Invisível, A Guerra dos Mundos, também em várias edições, aquele Em Terra de Cegos, que é uma edição já sei bastante antiga, que julgo que nunca mais foi reeditado, o Tono Bungay, portanto o tal que há quem diga que é uma das suas obras-primas e que não é de ficção científica, mas é de antecipação científica, de certo modo, e de grande crítica à sociedade. E então livros esses de não ficção, também muito importantes. Há pelo menos 3 editados em Portugal, que é A História Essencial do Mundo, né, que é a tradução daquele A Short History of the World. Outro que é A Nova Ordem Mundial, também tradução à letra de um que se chamava The New World Order, e que tinha saído no ano de 1940. E o outro é o tal, Os Direitos do Homem, de que eu falava ali atrás, que é, no original, The Rights of Man, que também é de 1940. E há também 2 coletâneas de contos. Uma delas tem 2 volumes, 2 grossos volumes, que foi editada pela E-Primatur, o primeiro volume em 2017 e o segundo em 2019, onde, pelo menos segundo diz na sinopse, reúne todos os contos e novelas do Wells. Há também uma outra coletânea, que se chama A Porta do Muro, que é o nome de um dos contos que estão nessa coletânea, que é em original The Door in the Wall, que é do ano de 1911, e que, portanto, também é uma coleção de vários contos. Portanto, estes são, segundo encontrei, os livros que estão editados em Portugal. E esta semana aproveitei, gosto sempre de ler um livro do autor de que vou falar, para ler aquele que julgo que é o único que tenho dele. A Guerra dos Mundos. Ora, é claro, é só um, mas é um dos seus mais importantes livros. E gostei muito, muito de ler A Guerra dos Mundos. Ora, eu não sei se já leram. Quem já leu poderá dizer se gostou muito ou não, ou pouco. Eu gostei muito, e porque eu, aliás, sou um fã de ficção científica e adorei ler A Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos, portanto, conta-se uma história da invasão dos marcianos que vieram pousar na zona de Londres. Ora, a história começa assim. Há um grupo de cientistas, de observadores, né, que olham pelos seus telescópios e, a certa altura, sentiram umas enormes, gigantescas explosões no planeta Marte. Numa noite uma, na outra noite outra, e depois durante assim uns 9 ou 10 dias, todos os dias havia pelo menos uma explosão gigantesca. Eles ficaram muito intrigados, o que é que aquilo seria? O que é certo é que, há algum tempo depois, começaram a aterrar e a enterrar-se na terra como que umas gigantescas balas, como se fosse de um canhão enorme, e que todas as noites caía uma ali nas imediações de Londres. E então começaram, né, de lá a sair os marcianos.
Os marcianos eram maiores do que os humanos, mas sobretudo diferentes. Eles tinham, assim, com um formato, era como uma bola. Cá à frente tinha dois olhos e tinha uma boca. E tinha uma única orelha lá atrás, um sítio, pronto, pensa que era para eles ouvirem. E então, ao lado da boca, saía uma quantidade de tentáculos, assim como se fosse um polvo, que saíam ao lado da boca, uns tentáculos enormes. E que então ele punha os tentáculos no chão, alguns deles, e que faziam, de certo modo, de pés para se deslocarem. Mas eles deslocavam, sobretudo, era dentro de grandes, gigantescas máquinas de guerra, com muitos metros de altura. Os marcianos começaram a deslocar-se ali pela zona, aquilo começou a criar terror entre a população. As pessoas, como desatou tudo a fugir, foi uma desgraça, o exército foi a atacá-los, mas aquilo, a semelhança que havia de nós para aquelas máquinas dos marcianos, era como se fôssemos formigas ou abelhas para nós. Nós éramos as abelhas e os marcianos eram os humanos. Digamos, à proporção. E não se conseguia fazer nada. Mas mesmo assim ainda conseguiram, tanto o exército, deitaram abaixo, mas foi só o primeiro. As pessoas tentaram fugir, cada uma para onde pôde. Aconteceu muitas desgraças. Toda a gente julgava que era o fim do mundo. Portanto, os crentes chegavam, aí vem o anúncio que está no Evangelho, lá no Apocalipse, da nova vinda de Cristo, está o mundo a acabar. Mas o mundo não acabou, que eu não vou contar porquê nem como, mas de facto depois é uma surpresa muito grande, porque realmente os marcianos não conseguiram vencer os humanos contra todas as expectativas. Só vos digo uma coisa, não foi por mérito dos humanos, não foi por nosso mérito. Aconselho-os a lerem o livro, que se lê muito bem, é uma história muito interessante, mesmo quem não é fã da ficção científica vai gostar de certeza de ler este livro, que lê-se rapidamente e com facilidade. Aliás, toda a literatura do Wells é muito fácil de ler. E pronto, olha, por aqui me fico por hoje. Espero que tenham gostado desta conversa, deste programa sobre o grande criador do género da ficção científica, o H.G. Wells, que foi um inspirador de muita literatura de ficção científica que se tem escrito no século XX e ainda hoje se continua a escrever e que tem muitos apreciadores, entre os quais eu me incluo. Espero que tenham gostado e espero, se tiver vida e saúde, se Deus me permitir, que isto já conta muitos anos, estar cá para a semana para vos falar de um outro autor muito importante da literatura mundial. Ora, passem muito bem!